Até o momento, a gente tem, né, vocês já devem estar carecas de saber, que a gente tem grau de recomendação A e nível 1 para o treinamento da musculatura de assoalho pélvico como primeira linha de tratamento. A primeira linha de tratamento principalmente para incontinência urinária, tanto de esforço quanto mista, em mulheres. Porém, quando outro músculo entra junto nessa contração, existe que na maioria dos casos uma redução de força lá da musculatura que eu quero, lá do assoalho pélvico. Então, parece que está contraindo tudo, parece que é uma contração forte, porém, quando a gente vai fazer o toque e analisar aquela contração, é uma contração pequenininha. Porque ela está usando vários outros músculos. O glúteo, o abdômen, os adutores. Então, todo mundo está ajudando. Eu gosto de brincar com as minhas pacientes que é como se o músculo tivesse tão fraquinho ali num cabo de guerra que ele tem que puxar os coleguinhas junto para ajudar ele naquela contração. E quando a gente pensa ali nessa contração de vários músculos em conjunto, a gente acredita que vai ser uma contração mais eficiente. Só que não acontece isso. Então eu tenho redução de força lá no assoalho pélvico, porque a paciente não está isolando aquela contração, bem como também uma redução da pressão de fechamento lá no canal vaginal. Então eu tenho uma redução de função de toda essa estrutura, porque ela não está desempenhando ali a contração correta, né? A contração isolada daquele músculo. Então esse é o primeiro ponto, é o ponto de partida para qualquer treinamento da musculatura de assoalho pélvico. E na prática clínica, a capacidade de contrair essa musculatura, ela vai ser essencial para o nosso treinamento. Essa habilidade, ela é tão importante quanto força. Olha só. Então, às vezes a gente fica tão focada, força, 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 só que se a minha paciente não tem essa capacidade de isolar essa musculatura, a gente não vai conseguir nem ganhar força e nem ganhar função. Então, o primeiro ponto aqui é tentar isolar. Pensem no bíceps de vocês. Pensa lá em pegar um halter e a gente querer fazer uma contração com todo o nosso membro superior. Será que vai ser efetivo esse treinamento só para essa musculatura? Pode até ser que eu tenha ali um efeito naquele músculo, mas um efeito pequeno comparado com uma contração isolada dessa musculatura. Isso acontece lá no assoalho pélvico também. Apenas as mulheres que são capazes de realizar as contrações corretas dessa musculatura, elas são elegíveis para o treinamento da musculatura de assoalho pélvico. Então eu só entro num treinamento quando a minha paciente tem essa capacidade de realizar a contração correta. No entanto, a gente tem um dado muito importante na literatura, que os estudos mostram que apenas 30%, tá? E esse dado aqui pode ser até mais, 30% das mulheres são incapazes de contrair de forma correta a musculatura de assoalho pélvico lá na nossa primeira avaliação. E que algumas mulheres podem não ser capazes de aprender como treinar essa musculatura de assoalho pélvico de forma isolada. Então, olha que ponto importantíssimo do nosso trabalho para a gente criar essa consciência desse músculo isolado. Primeiro ponto para um treinamento eficiente da musculatura é isolar ela. Tá? Então depois a gente pode brincar. Pode juntar com o abdômen, pode trabalhar transverso em conjunto, pode fazer o que quiser. Mas no primeiro momento a gente precisa isolar essa musculatura. Tá? Então esse é um ponto fundamental aqui para a gente ter ali no nosso consultório, escrito na parede, tá? Porque sem isso a gente não vai conseguir evoluir. E quando a gente pensa que de 30%, né, até 40% mais ou menos das mulheres são incapazes de contrair essa musculatura de forma adequada, a gente vai lá para um ponto que é a falta de conhecimento sobre essa musculatura. Se eu não conheço, como que eu vou contrair de forma adequada? Então, se eu desconheço aquela região, como que eu vou saber qual o músculo que eu vou contrair? Como que eu vou saber que é só aquele músculo ali? Então, se a gente parar para pensar nisso, olha quanto o nosso trabalho é importante, desde em levar esse conhecimento para as nossas pacientes, quanto também em trabalhar para que ela consiga isolar só essa musculatura, ter essa consciência corporal, que é uma consciência fina ali, né? Porque é um músculo que ela nunca trabalhou. Diferente de um bíceps que ela tá aqui, ela tá olhando, ela consegue sentir essa contração. Mas lá no assoalho pélvico é um músculo pequeno, é um músculo que ela não vê, né? Então já dificulta aí essa percepção corporal. Por que é tão difícil isolar a musculatura de assoalho pélvico? A gente fica pensando, nossa, mas se ela tá ali contraindo o glúteo, contraindo o adutor, contraindo tudo junto, por que a minha paciente não consegue isolar ali só o assoalho pélvico? Por que é tão difícil? Eu já falei algumas coisas, né? Essa questão de falta de olhar, falta de sentir tanto aquela musculatura, porque aqui no meu braço eu consigo perceber. E lá no assoalho pélvico? Principalmente quando é uma contração muito fraca, a paciente tem dificuldade nessa percepção. Então, primeiro, como eu falei lá anteriormente, boa parte das mulheres, elas nem conhecem essa musculatura. Então já é difícil isolar algo que eu desconheço, né? Então, quando eu não percebo bem aquela região, quando eu não entendo bem como funciona aquela contração, como que eu vou conseguir ali reagir àquela solicitação que a minha físio fez de só contrair aquela região? Se eu mal sei como contrair ali e tudo ao redor, como é que eu vou fazer para contrair só aquela partezinha? E segundo, que em muitas atividades, olha só, esse é um ponto pra gente discutir aqui também. Em muitas atividades, lá na internet, então,
Por exemplo, a paciente colocou que está com incontinência urinária lá no Google. Exercício para incontinência urinária. Ou lá no Pilates. A nossa paciente, ela sempre escutou, contrai o assoalho pélvico, né? Contrai o períneo. Faz contrai e relaxa. Ou lá no Pilates, contrai durante o movimento. Ela escuta isso. Essa paciente, ela nunca foi avaliada. Então ela não sabe se ela tá ativando só aquela região. Ou ela acha que com aquela contração que ela tá fazendo, né, aquela contração forte, que vai o glúteo em conjunto, que vai o abdômen, por conta de toda aquela força, ela acha que ela tá arrasando. E você já deve ter escutado isso da sua paciente. Nossa, eu achava que eu contraía muito forte. Porque eu contraía com o glúteo, eu contraía lá na atividade, né? Lá na atividade física. Mas quando a gente vai avaliar ali, a força é muito baixa. E por que ela estava com aquela força baixa? Não porque ela só estava ativando ali em conjunto com outros músculos, mas porque ela não tinha uma consciência adequada daquela região, né? Então, são 2 pontos aqui pra gente conversar bem. Primeiro, a falta de conhecimento, tá? Eu já vou falar mais sobre isso. E segundo, essa questão de que muitas atividades ela vai ser solicitada a contrair sem uma avaliação prévia. E com isso, gera aí essa bagunça na cabeça da nossa paciente, né? De achar que está contraindo e não está. E quando a gente pensa ali no glúteo, é um músculo extremamente forte, ele gera uma contração bem intensa e ela acha que ela está contraindo ali o assoalho pélvico, né? Então, é um músculo grandão e um músculo que cria essa falsa ilusão para elas que estão ativando super bem. E a maioria de vocês, quando pensa ali em isolar a musculatura de assoalho pélvico, logo vem na cabeça a eletro. Eu vou usar a eletro, né? A eletro, eu vou ali colocar e tá tudo certo. Já consigo isolar muito bem ali. Não é isso que vocês pensam? Só que, e quando a gente não pode usar a eletro? Como é o caso da gestante. A gestante chegou lá pra gente, imagina essa paciente. Chegou lá, você avaliou, e essa gestante está ativando glúteo, adutor e abdômen. Você não pode usar eletro? E aí, o que você vai fazer? Não vai fazer nada? Não pode não fazer nada, né? Então, a gente sempre tem que pensar quais estratégias eu posso utilizar para essa paciente que não seja a eletro. Meu Deus, daí agora não vem nada na minha cabeça. Vem, porque hoje eu vou te mostrar como que você vai poder fazer isso lá no teu consultório. Mas para de pensar só na eletro, tá? No pós-parto ou em outra disfunção, a gente pode usar sim a eletro. Só que o fisioterapeuta ele tem que ter cartas na manga, porque nem sempre a eletro vai ser ali o salvador da pátria. Tem paciente que às vezes com a eletro, ela vai fazer um movimento contrário da contração. E aí, o que você vai fazer? Então a gente sempre tem que pensar em outras estratégias para utilizar em conjunto. Para esse fim de isolamento da musculatura de assoalho pélvico, várias intervenções já foram estudadas, mas nem todas elas têm evidência. Vou listar algumas delas aqui para vocês. Instrução sobre anatomia, tá? Isso aqui é um ponto que a gente vai conversar. Função de assoalho pélvico, palpação vaginal, palpação no centro tendíneo, interrupção do fluxo urinário, biofeedback, técnica proprioceptiva com sonda vaginal, que é a eletro, o cone, exercício hipopressivo, contração da musculatura de assoalho pélvico associada à respiração diafragmática, uso do espelho e coativação em conjunto com a musculatura abdominal. Todas essas técnicas aparecem em revisões sistemáticas. No entanto, nem todas têm eficiência. Tá? Eu vou trazer para vocês depois as que têm a maior eficiência. Só falando aqui, tá, dessa interrupção do fluxo urinário. Quem daqui já ouviu falar do teste PIP-STOP? Garanto que muitas de vocês já ouviram falar, já usaram isso por alguma orientação, tá? Mas hoje a gente não pode mais fazer isso. O PIP-STOP era muito indicado, principalmente no pós-parto, onde a paciente, ela era solicitada ali para que ela contraísse no momento do esvaziamento vesical. Então ela estava ali eliminando a urina e era solicitado que ela tentasse cortar aquele fluxo urinário. No entanto, hoje não é mais recomendado porque se viu que isso gera uma alteração neurológica e de pressões na região da bexiga, tá? Então, a gente não pode pedir para a paciente fazer isso porque isso vai mandar uma mensagem lá para o cérebro. Para de contrair, detrusor. E com isso, ele vai criando essa rotina de parar a contração e com o tempo isso vai gerar mais resíduo miccional. Outra coisa, a bexiga tá contraindo aqui em cima e eu tranco aqui embaixo. Então a minha paciente vai contrair ali musculatura uretral e de assoalho pélvico e vai gerar uma pressão em região de uretra contra uma pressão do detrusor que está querendo eliminar aquela quantidade de urina. Então muito cuidado com isso, a gente não pode orientar e não tem evidências mostrando que gera isolamento da musculatura de assoalho pélvico, tá? Então a gente falou de algumas situações aí que não devem ser utilizadas, tá? Não tem evidência aí do exercício hipopressivo para esse isolamento, o exercício ali associando com abdômen, não tem nada de evidência com relação a isso. A única questão é o que a gente vai falar aqui, que tem as melhores evidências, tá? A gente vai falar principalmente de coisas simples que fogem aí da eletro.
tá? Então, dentre todas essas técnicas citadas aí com base na literatura, como eu falei, nem todas têm evidência, mas o primeiro passo, que é citado por vários artigos, várias revisões sistemáticas com meta-análise, para uma correta contração, eu preciso primeiro de educação em saúde. Olha só, eu de novo, repetitiva, falando sobre esse assunto. E por que eu sempre volto nesse assunto? Porque isso aqui é a base do nosso trabalho no consultório. Sem isso, você não vai conseguir evoluir com a tua paciente e não vai ter segurança também na condução desse atendimento. Então, o primeiro ponto para isolar a musculatura vai ser educação em saúde. Com isso, a tua paciente ela vai se conhecer, ela vai identificar a região, então você vai sentar com ela e você vai mostrar, por exemplo, a minha pelve ali, ó, tem os músculos, eu vou mostrar para ela quais são aqueles músculos, qual o movimento que aqueles músculos fazem. Eu vou pedir para ela sentar e palpar a região, colocar a mão ali no centro tendíneo e pedir para ela fazer a contração, para ela sentir aquele centro tendíneo entrando na pelve, então fazendo um movimento cranial, para que ela consiga ali absorver aquele conhecimento e consiga utilizar aquele conhecimento para melhorar aquela ativação isolada daquela musculatura. Outro ponto aqui é a gente criar percepção para ela. Então, a gente precisa fazer com que ela identifique todas as regiões que estão contraindo em conjunto, para que ela lá na casa dela, quando ela for fazer esse treinamento, que ela tenha essa percepção de não ativar. Ou se ela estiver ativando, que ela consiga perceber e cada vez mais ela tente reduzir aquela ativação.